E se a origem da vida não tiver sido um acaso, um raio de sorte, mas sim o zumbido constante de um motor, sabe? E se, em vez de procurar por um milagre, a gente devesse procurar por uma usina de energia? Vamos mergulhar nessa ideia de como um fluxo contínuo de energia pode ter sido a faísca que transformou uma rocha morta no verdadeiro berço da vida. Bom, vamos direto ao ponto. A pergunta é simples, mas ao mesmo tempo super profunda. Como é que um planeta morto ganha vida? Não estamos falando de química super complexa ainda não. É algo bem mais básico. De onde veio a energia? Qual foi, assim, a tomada que ligou a máquina da vida pela primeira vez? Para entender isso, a gente precisa pensar na vida de um jeito um pouco diferente. Esquece os compostos químicos por um instante. Pensa na vida como um redemoinho num rio. O redemoinho, ele tem uma forma, uma estrutura, certo? Mas ele é feito de água que está fluindo o tempo todo. A vida é basicamente isso, uma estrutura organizada que só existe por causa de um fluxo constante de energia. Sem esse fluxo, o redemoinho e a vida simplesmente se desfazem. A grande questão é onde a gente encontra esse fluxo de energia primordial. Isso nos leva à nossa cena do crime. A pista mais quente de todas aponta para um dos lugares mais inóspitos da Terra, o fundo do oceano, escuro e com uma pressão esmagadora. Não estamos procurando um oásis ensolarado, não. Estamos procurando uma verdadeira usina de energia geológica. Mas calma lá. Nem toda fonte hidrotermal é igual. De um lado, temos as chaminés negras, violentas, superquentes, ácidas, um ambiente infernal de verdade. Do outro, as fontes alcalinas, mais calmas, mas amenas e, o ponto crucial, estáveis por milênios. Uma é como um incêndio florestal, a outra uma lareira, sabe, sempre acesa. E para o trabalho lento e paciente de criar a vida, é preciso ter essa lareira. Tá, mas qual é o motor que alimenta essa lareira? É um processo geológico incrível chamado serpentinização. Pensa nisso como se a Terra estivesse respirando. A água do mar se infiltra nas rachaduras do solo oceânico, reage com as rochas do manto e essa reação exala uma quantidade enorme de gás hidrogênio. Esse H2 ele é puro combustível. Era basicamente a comida que a primeira forma de vida estava esperando. Então, se essas fontes são a cozinha, qual é a receita? Acontece que elas fornecem 5 ingredientes cruciais. É tipo uma fórmula da natureza para criar vida a partir de rocha e água. Vamos dar uma olhada em cada um desses 5 ingredientes essenciais. Ingrediente número 1, o combustível. O gás hidrogênio, H2, que jorra sem parar dessas fontes. Pensa no H2 como um entregador de energia. Ele está, assim, desesperado para entregar pacotes de elétrons para outras moléculas. E são justamente esses elétrons que alimentam as reações químicas, dando o pontapé inicial no metabolismo. Ingrediente 2, a bateria. Imagina só, o fluido dentro da fonte é alcalino, tipo sabão, e a água do oceano do lado de fora é um pouquinho ácida, tipo vinagre. As paredes porosas da fonte separam essas duas químicas. Essa diferença toda cria uma tensão elétrica, um fluxo de partículas, exatamente como uma bateria. E o mais incrível é que as nossas próprias células usam o mesmo truque para gerar energia hoje. A vida não inventou a roda, não. Ela pegou o conceito emprestado da geologia. Terceiro ingrediente, as fábricas. As paredes internas dessas fontes são todas revestidas com minerais de ferro e enxofre. Esses minerais funcionam como catalisadores, que são tipo casamenteiros para reações químicas, sabe? Eles pegam o dióxido de carbono e o hidrogênio e meio que forçam eles a reagir, transformando-os em moléculas orgânicas simples. Sem esses casamenteiros, a química ia levar uma eternidade para acontecer. E isso nos leva ao quarto ingrediente, os cômodos. A estrutura da fonte parece um favo de mel, cheia de poros minúsculos. Esses microporos funcionam como reatores naturais. Eles confinam, concentram os compostos químicos, aumentando, e muito, a chance de eles reagirem entre si em vez de se espalharem pelo oceano. É como tentar encontrar um amigo numa cidade inteira versus num único cômodo. A química acontece muito mais rápido no cômodo. E, finalmente, o quinto e talvez o mais importante ingrediente, o tempo. Diferente de um raio ou de um impacto de meteoro, que são eventos únicos, esses sistemas de fontes alcalinas são geologicamente estáveis. Eles podem funcionar por dezenas de milhares de anos. Isso oferece uma janela de oportunidade imensa para a química complexa e a vida surgirem bem devagarinho. Ok, a receita parece perfeita. Quase boa demais para ser verdade, né?
Mas uma teoria bonita não é nada sem provas. Então, vamos abrir os arquivos do caso e ver se as evidências das rochas mais antigas, de experimentos de laboratório e até do nosso próprio DNA sustentam essa história. E o que é impressionante é como as evidências se encaixam, vindo de 3 direções completamente diferentes. Primeiro, a geologia. Foram encontradas estruturas que parecem microfósseis em rochas de quase 4 bilhões de anos que se formaram nesse tipo de ambiente. Segundo, experimentos. Cientistas recriaram essas fontes em laboratório e pronto, elas produzem moléculas orgânicas. E terceiro, a genética. Ao rastrear a árvore da vida até a raiz, a gente encontra o último ancestral comum universal, o Luca. E o código genético dele sugere que ele vivia exatamente num lugar como este. 3 pistas, um único suspeito. Então, olha só como tudo se conecta numa cadeia quase inevitável. A geologia produz o combustível reage nas fábricas minerais e cria os blocos de construção. Esses blocos se concentram nos cômodos. A bateria geológica dá energia para eles formarem estruturas mais complexas. E com o tempo, esse processo todo leva ao surgimento da informação, do código, da vida. Não é um salto, é uma escada. Essa citação aqui resume perfeitamente a força da ideia. Ela diz que a teoria fornece um cenário integrador que liga a energia geológica aos requisitos bioenergéticos dos estágios mais iniciais da vida. Em outras palavras, não é só sobre ter os ingredientes certos, é sobre ter a fonte de energia certa. É a primeira teoria que constrói uma ponte sólida, direta, da rocha sem vida para a célula viva. Mas nenhum bom mistério está completamente resolvido, né? Ainda faltam algumas peças nesse quebra-cabeça. E as implicações dessa teoria vão muito, mas muito além do nosso próprio planeta. Vamos ao capítulo final? Claro, existem grandes lacunas. O maior mistério de todos é o salto genético. Como é que a química simples aprendeu a escrever? A criar um código como o RNA ou o DNA para se replicar? E a diferença entre ter tijolos e ter a planta de uma casa? E, além disso, o registro fóssil dessa época é incrivelmente difícil de ler. É como tentar ler um livro que foi queimado e encharcado por 4 bilhões de anos. Mas mesmo com esses desafios, a hipótese nos dá algo muito poderoso. Uma receita para a vida que pode ser universal. Não se trata de um acaso que só aconteceu aqui na Terra, mas de um processo que pode rolar em qualquer lugar com os ingredientes certos. Água líquida, mais uma química de rochas ativas, mais tempo. E isso nos deixa com uma pergunta final, que é de arrepiar. Se a receita da vida está escrita na geologia, e nós sabemos que mundos como as luas de Júpiter e Saturno podem ter esses mesmos ingredientes, quais outros mundos estão seguindo essa mesma receita, talvez, neste exato momento?